Recentemente, eu estava revendo as duas primeiras temporadas de Love and Death Robots da Netflix, enquanto esperava o lançamento da terceira temporada. E quando fui ver alguns vídeos e podcasts sobre a série, acabei descobrindo que a maioria dos episódios eram baseados em contos de ficção que foram adaptados em animações. Eu acabei indo atrás da coleção que tem o mesmo nome da série, e apesar de a maioria das adaptações serem bem fiéis aos contos originais, eu percebi que os contos de Zima Blue e Além da Fenda de Áquila eram muito mais profundos do que os episódios, quase como se o episódio fosse um resumo do conto. Não somente isso, mas além das adaptações serem dois dos mais bem avaliados episódios da série no IMDb, as histórias originais também são as favoritas do próprio autor, dando nome a duas coletâneas do mesmo. Sinceramente, se você gostou dos dois episódios e quer ver mais histórias do mesmo nível, eu não recomendo que você compre a coletânea de Love and Death Robots, que tem muita coisa meia boca, mas sim compre o Zima Blue ou Além da Fenda de Áquila. Ambos têm os dois contos adaptados pela Netflix e mais alguns contos interessantes. Eu pessoalmente prefiro Além da Fenda de Áquila, que tem Diamond Dogs, que é uma história que eu gosto bastante. Enfim, não vou falar especificamente do episódio de Zima Blue nesse vídeo, já que não vou ter muito o que adicionar, já que a série foi feita em 2019. Mas irei falar um pouco sobre o conto, que é basicamente o episódio mais aprofundado, então espere spoilers de ambos. Também vale ressaltar que eu vou falar apenas de Zima Blue aqui, mas provavelmente mais pra frente eu falo de Além da Fenda de Áquila. Nas notas finais da coletânea de Além da Fenda de Áquila, o autor fala um pouco sobre Zima Blue, e lá temos uma visão bem mais ampla do processo de criação da história. Segundo o autor, ele estava pensando em escrever sobre um robô que vai passando de geração em geração em uma família, sendo melhorado e alterado ao longo do tempo, até chegar em um momento em que o próprio não sabe sua origem. Após muito tempo sem conseguir achar um bom meio de usar essa ideia em uma história, ele foi nadar e aí ele teve aquela ideia da piscina, que ocorre no conto e na animação. Até aí, ele tinha duas partes importantes da história, mas elas só se encaixaram quando ele estava folheando um livro de artes atrás de nomes para naves espaciais e acabou se deparando com International Claim Blue. International Claim Blue? Sim, uma cor usada nas obras de arte de Yves Klein, que no seu período mais conhecido pintava obras variadas, mas todas nas cores do International Claim Blue, esse azul estranho aí. Minha opinião? Algum tipo de picaretagem ou lavagem de dinheiro, mas não é isso que estamos discutindo aqui. Acabou sendo o precursor do novo realismo. Segundo a Wikipedia, o movimento reúne numerosos artistas que partem da utilização de materiais do cotidiano urbano, reciclados e agregados, de modo a criar novos significados, novas formas de perceber ou aprender o real. Tem alguma ligação com o Zima Blue? Eu pessoalmente acho que não, mas a crítica da arte atribuída no conto deve ser muito baseada nas críticas que a arte pós-moderna recebe, igual a arte do Yves Klein. Conto. Antes de começar a falar do conto, vale perceber que aqui a Kyle Clay, a repórter, tem uma espécie de drone chamado de AM, ou auxiliar de memória, que a acompanha para todos os lugares. Ele funciona como uma espécie de memória eterna, com ela podendo perguntar coisas para o robô e até mesmo com o robô às vezes tomando decisões para ela, como se fosse uma espécie de assistente virtual, uma Alexa ou Google Home. Entretanto, o robô armazena as memórias através da própria visão, como se fosse um drone, diferente de uma memória natural. Colocando isso em perspectiva, vamos para a história do conto. O conto já começa alguns dias depois da performance final de Zima. Kelly e mais algumas pouquíssimas pessoas continuam na ilha, com todas as pessoas do ramo de arte que esperavam uma grande performance já tendo ido embora, todas desapontadas. Ela fica observando o já robozinho Zima limpar a piscina, enquanto pensa em como vai escrever a reportagem sobre ele. Ela se lembra do seu primeiro trabalho em jornal, e pensa que mesmo lá pagando menos, ela ainda gostaria de revisitar seu antigo local de trabalho, da mesma forma que Zima Blue fez em sua obra final. Ela até tenta se lembrar do nome do jornal em que trabalhava, mas não consegue, e ao esperar uma resposta do seu AM, ela se lembra que o dispensou dias atrás. A história volta no tempo em 2 semanas. O céu lembra a ela o trabalho de um artista, mas ela não consegue se recordar qual, e ao questionar seu AM, ele também não se lembra. A esse ponto do conto já dá para perceber o nível extremo de dependência dela com a AM, com ela precisando dele para se lembrar de coisas com muita frequência. Ela e mais um monte de jornalistas estão esperando o anúncio da arte final de Zima, tentando conseguir uma entrevista que todos eles estão em busca há algumas décadas já. Depois do anúncio do local de apresentação, Chloe recebe um cartão, a chamando para uma entrevista com Zima. A nota é bem clara. Não iriam ser permitidos nenhum material de gravação no local da entrevista, nem mesmo papel e caneta. Ao chegar no local do encontro, um robô a espera para viajar numa espécie de navio-avião. Ele dá ênfase que todos os materiais de gravação devem ser deixados para trás, incluindo o AM, o que deixa Claire surpresa, mostrando que ela nem mesmo considera o AM como uma forma de gravação, mas sim como uma parte da memória dela. Aqui ela até chega a dizer que é como se uma parte dela tivesse sido deixada para trás, junto com a AM. Enquanto voa para sua entrevista, ela explica um pouco mais sobre o que se sabe sobre o artista. Zima fez vários procedimentos para conseguir tolerar condições extremas, substituindo também alguns sistemas vitais, para que ele não precisasse de comer, respirar ou descansar. Ele também trocou os olhos por câmeras.
além de conseguir ver as coisas como se fossem músicas ou sons. Com todas essas modificações, a arte dele não poderia deixar de ser original e chamativa, mas mesmo que as suas artes fossem bonitas, elas pareciam sem humanidade. Apenas um punhado de técnica e composição que criam pinturas lindas, mas sem alma. Depois de um tempo sem aparecer em público, Zima pintou uma forma azul no meio das suas artes, e a cada nova pintura, a forma azul ficava cada vez maior, até elas se tornarem predominantes nos quadros inteiros. Ele também começou a fazer murais maiores do que prédios, com muitos achando que isso era o mais longe que ele poderia chegar, mas essas pessoas não poderiam estar mais enganadas. Zima começou a pintar planetas inteiros, além de fazer obras gigantescas no espaço. É por esse motivo que ele é famoso, não apenas entre as pessoas que gostam de artes, mas também pelas pessoas comuns, já que ele é uma espécie de ciborgue estranho que não dá entrevistas, que ninguém sabe nada sobre a vida pessoal e que nem ao menos explica o significado de suas artes misteriosas. Mas não para por aí. Não satisfeito com pintar astros celestes, Zima começou a forjar folhas azuis com tamanho de milhares de quilômetros, com economias estelares inteiras brigando para ter uma das suas obras. Chloe sabe que deve ter algo a mais nas suas obras do que apenas amor pela arte, mas isso ela poderia apenas supor, e ela não escreve suposições. Por isso, esperou dezenas de anos por uma entrevista com Zima, mesmo sabendo que essa talvez nunca viesse. Chloe chega na ilha, e ao esperar o seu anfitrião, ela se sente muito sozinha e vulnerável, muito provavelmente devido ao fato de sempre ter a presença do seu AM. Ao se encontrar com Zima, ela questiona o porquê foi chamada ali. O artista assume que admira o trabalho dela, principalmente as reportagens com pessoas no fim da sua vida, além de achar as publicações dela muito verdadeiras, já que ninguém nunca alegou que ela modificou ou inventou alguma coisa. Ela alega que é por isso que ela sempre anda com seu AM, pois dessa forma ela sempre pode provar a veracidade do que escreve. Por fim, ela questiona se tem mais algum motivo para ter sido chamada, e Zima diz que gostaria de ajudá-la. Os dois se sentam, e Zima oferece 2 vinhos diferentes para Chloe. Ela tem dificuldade de escolher, já que normalmente o AM escolheria por ela. Ao assumir que escolher é um pouco estranho, Zima afirma que isso não deveria acontecer, já que ela vem vivendo dessa forma há centenas de anos. Escolher já deveria ser parte da natureza dela. Chloe acaba retrucando que não há nada de natural em viver centenas de anos. A memória crônica dela já ficou cheia há muito tempo. É como se fosse uma casa que tem móveis demais. Para algo entrar, algo tem que sair. Zima decide voltar ao assunto da bebida, questionando como a Amy sabe qual vinho ela escolheria, e se ela sempre segue o conselho dele, pois se ela sempre o seguisse, isso tornaria a vida dela previsível. Ela explica que a Amy se baseia nas suas escolhas anteriores, em diferentes circunstâncias, e que ela também sempre segue os conselhos dele, já que isso a satisfaz e a deixa feliz. Ele continua questionando Chloe sobre por que ela usa um AM que é externo e não um implante de memória que guarda as memórias como se fossem memórias naturais, até que Zima finalmente chega ao ponto da discussão. O AM é muito perfeito, ele não distorce ou esquece de nada. Ele é muito mais uma gravação do que uma memória em si. Zima mais uma vez fala sobre a escolha do vinho, supondo que um dia o AM diga a ela para escolher o vinho vermelho, mas ela seja persuadida a escolher o vinho branco. E por causa dessa escolha, de repente tudo fica fantástico. A conversa, a companhia, a comida, o clima. Mas o AM não vai dar nenhum significado para isso. E um único desvio não vai mudar as escolhas dele. Ele ainda vai escolher o vinho vermelho na próxima vez, mesmo que a escolha do vinho branco tenha dado uma experiência única para ela. Segundo Zima, o AM não tem falibilidade, e sem falha não há arte, e sem arte não há verdade. Aqui, finalmente Carrie perde a paciência, falando que eles não estão lá para discutir sobre a forma como ela armazena as próprias memórias. Mas para Zima, tudo isso tem um sentido. E tudo isso é sobre ele, mas também é sobre ela. Ele mostra a piscina para ela, que fica surpresa, achando aquilo muito pouco para alguém que já pintou planetas inteiros. Mas Zima acaba justificando, falando que para ele aquilo não é apenas uma piscina. Ele começa a falar que por mais que a antiga arte dele tenha vindo do coração, isso não significa que ela era boa. Chloe concorda, mesmo sem falar, pois ela sente o mesmo sobre a arte de Zima, como se as artes dele só fossem famosas pelo fato de ele ser um ciborgue. Vale ressaltar que no ramo de arte isso é relativamente comum. Edgar Allan Poe ficou famoso pelos boatos acerca da sua morte, pois ele foi descrito como um maluco, um homem depravado em seu tempo. Van Gogh também é famoso pela sua arte, mas a sua figura melancólica, com a história dele ter arrancado parte da própria orelha, talvez sendo até mais popular que qualquer uma das suas obras. Para Zima, o trabalho dele não diz nada sobre o universo que o universo não diga por si mesmo. Mais importante, a arte dele não dizia nada sobre si próprio. Nada que ele fazia era muito diferente das imagens que um drone poderia fazer, mas ele acabou criando algo que valia a pena, a coisa azul, criada por acidente, que fez ele se lembrar de uma memória antiga, quase esquecida, de uma época em que aquela cor era a única coisa na sua vida. Aqui, vale perceber a comparação com o drone que ele faz, já que o AM de Claire é basicamente um drone que armazena as memórias dela, sem dar nenhum significado subjetivo a nada.
Aqui, a crítica de Claire, que a arte de Zima é sem vida, acaba sendo válida para ela própria, já que é exatamente assim que ela armazena parte muito considerável da própria memória. Zima sabia que descobrir o significado daquela cor ajudaria a entender a si próprio. Ele relembra que os dois falaram sobre memória e sua falibilidade mais cedo. A própria memória dele é incompleta. Antes de ter os implantes instalados, ele não se lembrava de muita coisa, apenas fragmentos. Ao ir no planeta em que ele fez as suas modificações, investigar um pouco, ele descobriu que nunca foi um ser humano, mas sim uma máquina. Ele foi criado como um projeto. Inicialmente, um limpador de piscina, com liberdade para escolher a forma como faz seu trabalho, e um pequeno senso de recompensa. Após isso, ele foi passando de geração em geração em uma família, recebendo cada vez mais melhorias até se tornar uma máquina dotada de consciência. Clary questiona o que ele pretende fazer em sua última obra, e ele afirma que vai voltar para seu lar. Nesse momento, vemos a performance que ocorre no episódio, com Zima se desfazendo das partes mais complexas e deixando apenas sua versão inicial e mais primitiva, voltando a fazer a tarefa que ele foi originalmente desenvolvido para executar. Vemos Claire no futuro, com ela tendo largado seu AM e instalado um extensor de memória, dando um novo significado para sua vida que deixou de ser roteirizada. Ela comenta que publicou no antigo jornal em que trabalhava a história do Zima, tendo revisitado o planeta onde ficava sua redação, bem similar ao que o artista fez em sua busca por informações. Ela também comenta que transferiu as memórias do AM para uma memória interna, que cada vez mais vai dando significado para todas aquelas memórias. A arte final de Zima continuou sendo visitada por pessoas que esperaram ansiosamente por algum tipo de revelação, até no dia em que a matéria de Claire saiu, e finalmente as pessoas entenderam toda a obra do artista. Zima Blue, Transhumanismo e a Alma na Máquina. As duas principais discussões, ao meu ver, é do transhumanismo em Claire, ou seja, o impacto da tecnologia na vida humana, e do fantasma na máquina em Zima, que fala sobre a evolução do cérebro, emoções e pensamento racional. Vamos por partes. O que diabos é transhumanismo? O transhumanismo fala sobre como o avanço atual de tecnologias, principalmente internas ao corpo humano, visa melhorar as condições cognitivas, psicológicas, morais e corporais humanas, seja essas melhorias através do uso de medicamentos, como o doping, ou da fusão tecnológica com o corpo humano. E o que isso tem a ver com Claire? Bom, ela é simplesmente um exemplo de várias evoluções tecnológicas humanas. A perspectiva de vida dela é extremamente alta, já que ela tem quase 700 anos, a capacidade de armazenar memórias do lado de fora do cérebro, além de poder colocar implantes que melhoram a capacidade de memória natural. Ela chegou a usar tanto da tecnologia para melhorar sua qualidade de vida, que nem as escolhas que ela faz podem ser ditas serem dela mesma, chegando ao ponto de nos questionarmos se ela é mais humano ou máquina. Podemos ver até um paralelo não intencional com Claire e o pessoal de hoje em dia, que vai em eventos como shows, parques de diversão e etc. E tal como a Claire, só grava as coisas, ao invés de tentar criar uma memória emocional. Eles só se preocupam em mostrar para os outros que estiveram naquele evento. E o tal fantasma na máquina? O que é? É um livro do filósofo Gilbert Willey, que diz que em um cérebro trino, dividido em 3 partes, sendo essas o cérebro instintivo, o cérebro emocional e o cérebro racional, os sistemas mais antigos e primitivos podem tomar o controle das funções mais racionais, pois elas são mais antigas e as partes mais racionais são construídas sobre elas. Dando um exemplo, se você sente sua mão queimando, o seu sistema instintivo vai tirar a sua mão do lugar sem nem pensar. Ou se você fica muito emocionado, você começa a ficar menos racional. E o Zima a ver com isso? Bom, Zima no início era um robô que tinha senso de recompensa e livre-arbítrio, algo que na minha visão é o mais perto de um sistema emocional. Ao ser evoluído, ele foi ficando cada vez mais racional. Não só isso, mas suas próprias memórias são racionais demais, beirando a perfeição, já que elas são basicamente gravações. E como ele mesmo diz, sem falha não há arte, e sem arte não há verdade. Não somente isso, mas vemos que essa relação dele com o Azul é devido a uma memória que estava basicamente se sobrepondo ao seu sistema racional, com o Azul tomando conta das composições dele, que eram antes mais racionais, sendo que elas eram basicamente reproduções de imagens. Isso pode ser muito bem visto na animação. Ele vai desligando sistemas complexos e quem assume é a versão dele robô menos evoluída. Um humano com partes de robô pode ser menos humano que um robô com partes humanas? Zima, em algumas partes do conto, parece ser mais dotado de humanidade do que a própria Claire. Ele é crítico, curioso, reflexivo, enquanto Claire parece mais acomodada, quase que se programada pelas suas memórias antigas, como se ela fosse uma inteligência artificial, que toma decisões baseado nos dados que foram colocados nela. Vemos até mesmo Claire duvidando de que Zima é um robô, enquanto por outro lado, Zima faz Claire deixar seu AM para trás, já prevendo que ela ficaria até sem saber como lidar com a situação em si mesmo. Logo, o que diferencia um humano de uma máquina? Um robô com partes humanas pode ser considerado humano? E um humano com tantas partes robóticas que uma máquina tem que pensar por ela? Bom, Zima muito provavelmente passaria no teste de Turing, que é a métrica que usamos hoje em dia para testar se um robô consegue se passar por um humano. Não somente isso, mas ele tinha autonomia legal, ou seja, alguém considerou a inteligência dele similar à de um ser vivo em seu universo.
Como se isso não fosse bastante, ao colocar partes biológicas no seu corpo, a linha que separa a máquina de ser humano fica cada vez mais turva. Se ele antes já tinha autonomia legal devido à sua consciência, ao colocar partes humanas, qual seria a principal diferença entre ele e um ser humano com implantes? Qual seria a principal diferença entre Zima e Claire? Curiosidades. A repórter desse conto aparece em outro conto do mesmo autor, The Real History, que também foi publicado na coletânea Zima Blue. Eu li o conto, que se passa quase 1000 anos antes dos fatos de Zima Blue, e aqui, Kelly Clay parece muito mais humana, reparando em muitas nuances, sendo mais esperta, até mesmo mais ambiciosa. Obviamente, tudo isso ocorre antes dela ter um AM. Outra curiosidade é que o autor deixou uma nota no livro Zima Blue e Outras Histórias, falando sobre as similaridades entre Zima Blue e Eu, Robô, do Isaac Asimov. Segundo o autor, eu estava bem ciente de que a ideia havia sido feita por Isaac Asimov em sua longa história O Homem Bicentenário. Mas uma das coisas verdadeiramente encantadoras sobre a ficção científica é que se trata muito menos de novas ideias do que de encontrar novas maneiras de pensar sobre as antigas.